Gravando. Bom, galera do canal Geografia e Atualidades. Eu tô aqui no que eu acho que é uma ocupação, com certeza uma ocupação histórica. A galera tá aqui no IFAL, no campus Maceió. É para explicar um pouquinho sobre a PEC 241 e também para desmistificar essa ideia de ocupação / invasão. Então assim, vamos entender primeiro, conversando um pouquinho com eles, com a fundamentação que está aqui hoje, combatendo, claro, a PEC 241, para quem não sabe, a proposta de emenda constitucional 241, você fica aí em casa, né, Elton, que é uma PEC, se liga só, imagine que a Constituição ela é uma linha, e que essa linha ao longo do tempo apresentou falhas. Aí o senhor Michel Montgomery Burns, filho da puta, Temer, o que ele fez? Começou a editar, começou a botar essas linhas aí, o que ele queria. A PEC, ela tem em sua parte do texto o congelamento com os gastos públicos voltados para a saúde e educação por 20 anos. Aí a galera faz, Elton, mas aí também vai limitar os gastos públicos também. Não é bem assim. Se você quiser, aqui embaixo vai estar a descrição do link da PEC em PDF para que você possa acompanhar no canal. Mas aí eu vou deixar de falar muita bobagem, vou deixar com a galera que está aqui já acompanhando e vou ouvir também. Vem cá, gente, rapidinho. Quanto tempo vocês estão aqui ocupados já? 10 dias. 10 dias. 11 dias. Uma média de 10, 11 dias, beleza. Mas assim, como é que tem sido a receptividade da comunidade acadêmica, professores, alunos, a própria imprensa, porque aqui a gente sabe que em Maceió, para você que não é de Maceió, tem dois grupos aqui políticos que coordenam, a Organização Arnold de Mello, família do Collor de Mello, sabe quem é, né? Casou de Marajás, filho da puta lá de Brasília. E também o senhor Rui Palmeira, que foi eleito agora prefeito em Maceió, também ligado ao grupo Pajuçara de Comunicação. Não são duas peças boas não, mas pesquisa aí embaixo vai saber quem são esses carinhas. Então são 10, 11 dias. Mas qual a pauta de reivindicação hoje da galera aqui? Olha, pode falar. Fica à vontade. Outra PEC. 55. Sim. Além da PEC também, o pessoal está reivindicando a questão da MP. De reforma do ensino Isso. médio. Eu, como professor de ensino médio, eu sou bem direto e avisado. Vai virar um grande balcão. Como assim um balcão? Eu sou professor de escola particular, galera. Então imagina só, se você for fazer esse programa de educação separando, o cara vai chegar lá e vai dizer, eu quero um pacote de medicina completo. O cara tem física, química, matemática, biologia, tudo, vai pagar um valor e vai ter aquele valor. Mas e o meu colega de filosofia, sociologia, história da arte, eu de atualidades que nem está no currículo base, só tem uma aula por dia. Esse cara vai ser o marginalizado dentro desse processo. E aí o Michel Temer, em entrevista à RBS, ele falou uma coisa que era bem interessante. Ele disse que a gente tinha que copiar o padrão americano. Se você está em casa aí e não sabe, o padrão americano para chegar a ser implementado como hoje demorou 118 anos. Ele quer fazer isso em 3 meses. Então hoje assim, a MP hoje ela é praticamente um belo tiro no pé. E fiquem bem cientes disso. Além de ser um belo tiro no pé, como geógrafo, sou professor de geografia, eu posso afirmar que a 6ª economia do planeta hoje, mesmo com as crises, passará a ser a 27ª, no mínimo. E aí tem alguns métodos de avaliação que a gente usa internacionalmente, entre eles o PISA, que leva a educação brasileira como uma das piores. Hoje, imagina com esse processo que vai se agregar cada vez mais. Onde vocês estão, por exemplo, pode acabar o IFAL. Tá? Tome por isso mesmo. Eu digo isso porque eu já fui no movimento estudantil e aí a pergunta é, tá tendo uma aceitação hoje da comunidade, o pessoal tá vindo, tá querendo saber o que é, ou ainda tem aquela mistificação daquela direita clássica? Bando de baderneiro, bando de arruaceiro, sem nem parar para ouvir muitas vezes a ideia do cara. Eu digo isso porque eu participei de ocupação na UFAL, participei de ocupação muitas vezes no próprio HU, e a gente levava borrachada da polícia tipo 11 da noite. Mas aqui a galera tá sendo sussa ou tá tendo um monte de problema também? Talvez baderneiro seja a ofensa mais leve que a gente tenha sofrido. Baderneiro é mais leve? Quais são as outras então? Pode falar. Vagabunda. Desocupado. Socialista, né? Socialista de antigamente? Comunista sempre. Caramba, então assim... Assim, eu acho que a gente tá tendo... A gente tem muita... No caso dos nossos professores, a maioria estão nos apoiando muito, tipo... O que a gente não esperava de apoio dos professores. Quanto aos alunos, eu acho que infelizmente, a gente ainda tem uma maioria um pouco diferente, entendeu? A gente precisa... Isso é um processo lento, a gente iniciou isso daqui e a gente está tentando... a adesão desses alunos, esse processo de conscientização aí, que é muito lento, não é da noite pro dia, as pessoas não entendem, não é da noite pro dia que as pessoas entendem a importância disso daqui, não é da noite pro dia que as pessoas entendem o que é uma ocupação. Eu acho que
a principal forma de entender uma ocupação é vivendo. De fato, sabe, acordando de manhã aqui e quando, por exemplo, a escola ou fazendo as atividades que a gente está programando, todas as atividades que estão feitas aqui são programadas pelos estudantes, todas as formas de reivindicação que a gente faz aqui, os atos, ou sei lá, um momento que a gente para uma cultural ou para discutir sobre isso. Eu acho que a ideia da ocupação, de entender a ocupação é você vivenciando, mas assim, quanto à questão da adesão, eu acho que a gente, em comparação, por exemplo, ao passado, eu acho que com certeza a gente tem tido tem sido feliz, entendeu? Mas assim, a gente ainda tem aquelas pessoas, inclusive próprios alunos aqui no Instituto Federal do Campus Maceió, tem uma galera que tá meio resistindo, entendeu? A isso, porque diz que a gente é baderneiro, é desocupado, que a gente não tem o que fazer, enfim. Mas assim, é aquela coisa, a gente infelizmente vai enfrentar isso, mas a gente entende que a ideia de lutar contra o retrocesso na educação, a ideia de não querer perder o instituto daqui, de, por exemplo, querer estudar em uma universidade pública, entendeu? É muito mais importante e essas críticas passam rasteiras, assim, quando a gente entende o motivo real pelo qual a gente está aqui, entendeu? Então, mesmo assim, eu vou citar a questão da reunião de pais que teve aqui no sábado, e vieram acho que uns 10 pais, assim, foi muito emocionante, todo mundo, é uma coisa incrível. Na minha época de secundarista era bem engraçado. Na minha época de secundarista, meu pai, por exemplo, ele é servidor público. Tá? Ele é servidor público do INSS. E meu pai tem 62 anos, eu tenho 31. E ele já começa a comparar. Meu pai, no começo, a primeira vez que eu fui preso, gente, meu pai fazia, cara, isso é um absurdo. E eu não ia me tornar professor, eu ia me tornar médico. O cara vai ser médico, vai ter uma ficha policial. Primeira vez eu fui preso por desacato. O cara chegou lá e o policial chegou no meio da passeata, deu chamado essas palavras de vagabundo, filho da puta, trabalhar. Eu disse, não, eu estou fazendo papel para que o teu filho possa ter educação de qualidade. E ele não entendeu isso como um absurdo. Ele disse, você vai estar me prendendo, mas ele vai estar mudando em nada. E a gente passou 2 horas na delegacia, tomando surra de toalha, aquele negócio bem clássico. Isso há 11 anos atrás, tá, gente? Não foi em 80 não, foi em 2005. E uma coisa que você falou agora da reunião dos pais. Como é que esse grupo que está aqui hoje vê o principal foco, por exemplo, que é o estado do Paraná, né? O estado do Paraná, a Ana Júlia, que ficou quase aí como um ícone, tanto virando meme para a galera de extrema direita e direita, e tanto virando um ícone de resistência para a galera de esquerda. E infelizmente, assim, acho que no Brasil a gente tem que começar a valorizar isso. Está faltando Ana Júlia, está faltando gente que também se contrapõe, que abra um debate. A primeira ideia é essa, né? Mas como é que vocês veem, por exemplo, a relação com o Paraná, que é o estado, por exemplo, que tem a maior quantidade de escolas ocupadas? E se dá para fazer um paralelo aqui também com o Maceió, especificamente com Alagoas, por exemplo? Fiquem à vontade, a ideia é ouvir todo mundo, gente. Eu acho que o Paraná é referência, mas é importante entender, e aliás, as ocupações que estavam lá, e daí foi se nacionalizando, né? Tem ocupação no Brasil inteiro, mas assim, é importante entender a particularidade de cada lugar, entendeu? No Paraná, essa onda de ocupação foi muito rápido, e aqui a gente está vivenciando isso, talvez de uma forma até um pouco diferente, entendeu? Por exemplo, o campus, a gente é a única capital, a única escola aqui da capital, né, que está ocupada, então a gente tem pegado alguma resistência, entendeu? Mas eu acho que a gente tem como referência o Paraná, mas tem como referência Maceió, tem como referência Alagoas, porque a gente, de certa forma, está envolvido em um contexto diferente e é isso, mas eu acho que a gente tem como referência, sim, o Paraná. Quem aqui era no primeiro ano de ensino médio? Primeiro ano. Quem começou agora? Quem é calor ainda no médio? Calor. Não, mas calma, sem ser pejorativo, pelo amor de Deus aqui. Quando eu falo isso é porque, assim, a reforma do ensino médio, galera, se ela vigorar em 2018, ela vai sofrer, porque em 2018 ela vai estar no terceiro, não é isso, meu anjo? Pronto. Eu, como professor, mesmo da rede privada de ensino, eu vou sofrer. Por quê? Porque eu vou ter que estar adequado. Primeiro que a educação privada hoje ela já é um grande balcão de negócios. Você quer passar hoje no, sei lá, medicina UNCISAL, para a galera que não sabe, aqui é a Faculdade Estadual de Ciências de Saúde, e você vai saber que colégio X aprova para medicina, cursinho X aprova para medicina. Mas e o cara que vem de escola praticamente pública, o cara que vem de escola como o CEPA,
que até 20 anos atrás era o maior complexo educacional da América Latina, hoje é o segundo, perde para um na Venezuela. E mesmo assim a gente sabe que o CEPA hoje, mesmo com concursos públicos, não consegue atender a mais de 16 professores que faltam por unidade. Tem escola que só tem 4 professores concursados, o resto é de monitor. E ninguém disse isso porque eu ouvi falar, porque faz parte da minha pesquisa. 4 são concursados, o resto entrou de licença, pediu transferência e a escola é entupida de monitor. Ah, Elton, mas vai deixar parar? Infelizmente, se essa PEC for aprovada e se a MP ela passar a goela abaixo, a gente vê essa realidade. Outra coisa, professor de notório saber. Isso foi falado abertamente. Então, do que adianta eu fazer geografia, você que está em casa fazer direito, o cara fazer enfermagem, o cara fazer matemática, se tem um profissional do notório saber? Não estou tirando o conhecimento, por exemplo, de quem vai lá e aprende autodidata em cálculos. Eu, por exemplo, sou uma desgraça em cálculo. Né? Quando eu vou dar aula de qualquer coisa na geografia que envolva cálculo, eu sou obrigado a estudar uma semana antes. Eu não tenho a menor vergonha de dizer isso, não. Tenho que estudar para não passar vergonha nessa aula lá. Mesmo sabendo que na faculdade foi cobrado. Tinha uma matéria lá, inclusive, professor, desculpa, mas eu passei lá na faculdade 3 períodos morrendo na matéria chamada quantificação, que era cálculo puro, eu não sabia fazer nada. Imagina com a reforma ou com professores de notório saber. Cada um vai poder falar o que quer, vai fazer o que quer e vai perder uma linearidade do ensino. Bom, galera, só para encerrar, até porque está ficando muito longo, vocês já viram outras atividades, qual é praticamente a agenda de vocês durante a semana e quem está aí ou está vendo o vídeo pelo Face ou pelo YouTube, como é que faz para poder chegar junto, como tem as reuniões? Uma pergunta que é clássica, que todo mundo pediu para fazer. Se a galera aqui praticamente é ligada ao movimento político partidário, é todo mundo apartidário, político? É apartidário. Então, nosso movimento ele é dos estudantes, a gente deixou isso bem claro, então quando a gente teve nossas assembleias, e a Assembleia Deliberativa para fazer um movimento de ocupação, que o nosso movimento é partidário. Então, aqui todo mundo, ninguém assim é ligado a um partido, a gente não tem um partido regindo, o movimento é dos estudantes, a gente recebe apoio dos professores, que eles ajudam assim na alimentação e tal. E em relação ao nosso cronograma, o movimento de ocupação ele é separado em comissões. Nós organizamos comissões para cada um ficar encarregado de uma função e não são sobrecarregados ninguém. Então, a gente tem as comissões de negociação, de comunicação, de limpeza, de saúde, segurança. Segurança. Então, e em relação ao nosso cronograma, a gente tem assembleias, pelo menos 2 assembleias no dia, uma assembleia depois de jantar, que a gente fala sobre o que aconteceu no dia, como é que vai ficar, quais foram as pautas de reivindicação e tal. E depois, nessa assembleia, a gente monta um cronograma e ele é divulgado na página do movimento, que é Foco na Ocupação. Em foco na ocupação. Em foco na ocupação. Em foco seu ainda. Em foco nem fala. Vou pra aí, viu, gente? Em foco na ocupação tem alguma coisa .org.br, não só em foco na É no Facebook. É uma página do Facebook. Beleza, então. Uma coisinha só pra gente terminar mesmo, galera. Às vésperas do Enem, do Exame Nacional de Ensino Médio, como é que vocês se sentem sabendo, por exemplo, o IFAL é tradicionalmente um ponto, né, do Enem aqui em Maceió, mas como conscientizar quem está lá em casa que pode ter aquele sentimento de que, o procurador lá do Ceará disse que o Enem poderia ser suspenso pela questão da isonomia, por não respeitar esse princípio. Enquanto aqui a gente pode ter, o cara que não vai ter só lá em dezembro, dias 3 e 4, se eu não estiver enganado. Mas como é que vocês veem e qual argumentação vocês podem apresentar para a galera que diz, está ocupando, então está tirando o meu direito também de participar do Enem, que é a minha chance de entrar na faculdade. E aí, o que é que vocês acham? Olha, eu acho que o primeiro ponto é a gente pensar que, por exemplo, o campus aqui, o grupo aqui do campus Maceió, tentou conversar, tentou diálogo com a reitoria e se posicionou flexível para negociar o campus, como aconteceu nas eleições segundo turno, a gente conseguiu negociar uma parte do campus para os ocupantes e uma parte do campus para as eleições. E aí a gente se disponibilizou para fazer isso semelhante e falou com a reitoria, só que o INEP, né, não está dialogando com a gente como sempre, a gente vem tentando diálogo. A ocupação é uma forma de tentativa de diálogo com o INEP, com o MEC, com o Ministério da Educação, que não vem acontecendo. E assim, a gente tentou o diálogo, e o MEC e o INEP, e aí você não nos responsabiliza por isso, porque a gente está tentando a flexibilização do processo. E se o governo, o MEC, enfim, não se dispõe a conversar, então isso já é outra história. Mas, pulando essa parte,
eu acho importante que as pessoas pensem na gravidade da situação que está por vir. Se a PEC 241, PEC 5 for aprovada, se a MP de reforma do ensino médio for aprovada, se todas essas medidas de corte dos trabalhadores e aí a reforma da Previdência, se todas essas medidas forem aprovadas, não tem dimensão, proporcionalidade, por exemplo, a questão do imediatismo de uma prova agora. Eu digo isso porque eu vou fazer o Enem, entendeu? Então, isso é uma situação bastante complicada, mas é que a gente se encontra numa situação tão grave que a única forma que a gente tem de resistência são as ocupações. E aí a gente tenta se mobilizar nacionalmente, se articular nacionalmente e entende que essa é a melhor forma até então de tentar resistir a essas medidas. Infelizmente tem prejuízos, a gente está parando as nossas aulas, a gente está suspendendo o calendário. E isso é uma coisa que deve muito quando ser falado, porque assim, eu ouço muito em sala de aula uma coisa que é interessante, até dessa ascensão da direita que está tendo agora, que é tipo, se o cara é tão defensor dos direitos dos estudantes, por que ele não defende estudando? Cara, esse é o argumento que eu acho que ele é tão... A gente está estudando, a gente está vivendo isso daqui, a gente está aprendendo diariamente com isso. E fica uma dica, se tiver um professor realmente que concorde em participar do movimento efetivamente, por que não esse professor, por exemplo, cara, vocês ocuparam o IFAL, tem sala de aula aí. Chama a galera para dizer o seguinte, vamos colocar na aula de hoje, ou no auditório, vamos colocar a discussão do que é a PEC. Pega um projetor, projeto, chama a galera de fora para poder entender. Mas essa é a ideia durante a... Porque o que eu mais ouço hoje eu só vejo os caras só ocupando, falando que vão mudar o Brasil. Se quer mudar, a primeira coisa, não ocupa, porque o meu direito de vir, e aí acaba vindo para alguns canais, e eu faço questão de citar, por exemplo, Mamãe Falei, direita, esses específicos que estão tomando conta do YouTube agora. E claro, é uma polarização do momento político entre a direita e a esquerda. Mas em outro lado também acaba acontecendo que ninguém parou para entender que se essa PEC for aprovada hoje, na condição que a gente se encontra, a coisa tende a piorar. Então é isso, eu queria agradecer a todo mundo. Para você que está aí mesmo, e foco na ocupação, desculpa gente, e foco na ocupação. Eu queria ouvir muito assim, porque a gente tem que falar com os dois lados da moeda, não adianta só ouvir quem está criticando hoje, mas não ouvir também quem está aqui dentro, quem está praticamente há 10 dias. Então é isso, eu queria que você aí de casa também deixe o teu comentário, dá o teu like aí, se inscreve no canal. E antes de tudo, independente de ser um canal do YouTube ou uma página no Facebook, é um momento de democracia. O Brasil está passando por um momento muito turbulento, onde um presidente reformista, a terceira vez, gente, que o PMDB assume. Para quem não lembra, José Sarney, Itamar Franco e agora Michel Temer. Eles nunca ganharam nada, foram a reboque da história, tá bom? Se você for buscar um pouquinho lá na história, vai saber que esses caras não disputaram nada. Então caiu no colo deles, quando cai, eles reformam, quando cai, eles botam a teoria. E fica a dica, senhor Michel Temer, como é que um professor de direito constitucional, como é o caso do senhor, aposentado com 34 mil e que ganha 16 milhões com as universidades de direito, com os cursos que o senhor compra, pode ferrar com a educação do país, tá certo? É isso aí, até a próxima. Acho que eu tentei pedir desculpas. Eu vim pra cá com um conceito muito formado. E isso é bem interessante, porque assim, nada mais justo do que você mudar os conceitos. Eu vim pra cá achando que nada. Galera que passou no IFAL. Não, tranquilo. Galera que passou no IFAL, fez prova, passou no IFAL. É como a gente passa na UFAL. Não desliga não, porque senão quando você passa na UFAL, você acha que, nossa, passou na UFAL, você é igual a todo professor que você não fez prova. Não é bem assim. E eu vim com alguns preconceitos dados, por exemplo, meu pai é servidor público, meu pai não apoia algumas greves. Mas o pai, a greve ele fez não. Qualquer coisa discute-se na justiça do trabalho. Aí você pega, por exemplo, a rapaziada que está aqui na ocupação. Eu até vim com preconceito sobre isso, que o próximo vídeo que eu quero gravar ainda hoje é sobre Uber e taxistas. Né? Que essa nova guerra urbana aí, o Maicai teve um problema, galera no aeroporto. E é tipo, mas quem é que tá errado e quem é que tá certo nisso? Será que tudo agora virou motivo de guerra e de bandeirismo? Né? O cara que é taxista